Esse é o podcast Em Tese. Hoje iremos reproduzir o informativo STF número 955, divulgado em 16 de outubro de 2019. O informativo está transcrito integralmente, excluídos apenas os julgamentos não concluídos, e está dividido por disciplina. Envie suas sugestões e críticas no Instagram, @direito.humanidades ou @emteseinformativos. Por exemplo, me sugeriram dividir cada informativo em vários episódios, cada um com uma disciplina. Eu acho interessante, mas prefiro ouvir a opinião de vocês. Tudo isso para você aproveitar melhor o seu tempo e nunca mais ficar atrasados com os informativos. Em tese e em dia. Direito Constitucional. Primeira turma. Controle de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Homologação de acordos e conhecimento. A primeira turma deu provimento a agravo regimental em recurso extraordinário para determinar o retorno do processo ao tribunal de origem, para que seja julgado o mérito de ação direta de inconstitucionalidade estadual ajuizada contra normas locais que transformaram cargos de analista técnico jurídico em cargos de procurador municipal. No caso, o Pleno do Tribunal de Justiça Estadual, por maioria, não conheceu da referida ação direta de inconstitucionalidade ao fundamento de 1. Inadequação do procedimento escolhido pelo requerente para veicular as pretensões deduzidas na inicial e 2. Afronta ao instituto da coisa julgada material, visto que as normas contestadas seriam fruto de acordo homologado judicialmente, sendo, portanto, inviável a rediscussão da matéria. O colegiado entendeu não subsistir a afirmação do tribunal de origem no sentido de que as normas tidas por viciadas não podem ser objeto de ADI, pois o que se discute é a constitucionalidade das leis impugnadas e não o trânsito em julgado dos acordos homologados judicialmente. O ministro Marco Aurélio registrou que, em observância ao princípio da vedação à supressão de instância, é inviável a apreciação da controvérsia pelo Supremo, haja vista que não houve julgamento do mérito pelo Tribunal de Origem. Esse foi o julgamento do recurso extraordinário 1186465 de Tocantins, relator ministro Alexandre de Moraes, com julgamento em 8 de outubro de 2019. Em outras palavras, o Supremo entendeu que as normas editadas como resultado de um acordo homologado judicialmente podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Aqui está se discutindo a norma, não o acordo celebrado. Deixou de julgar o mérito já na ocasião porque isso acarretaria supressão de instância, então determinou o regresso da ação ao Tribunal de Justiça Estadual para que conheça a ação e julgue seu mérito. Direito financeiro. Plenário. Controle de constitucionalidade. Exploração de recursos naturais não renováveis e repasse de royalties a municípios. O plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o artigo 9º da Lei 7.990 de 89, que, abre aspas, institui para os Estados, Distrito Federal e municípios compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva. Fecha aspas. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, relator, no sentido da constitucionalidade da imposição legal de repasse de parcelas das receitas transferidas aos Estados-membros para os municípios integrantes da territorialidade do ente maior. Inicialmente, o relator afirmou, com base no artigo 20 da Constituição Federal, que o Poder Constituinte optou por denominar os royalties como participação no resultado e compensação financeira pela exploração de recursos naturais.
destacou que a segunda modalidade possui natureza jurídica de receita transferida não tributária de cunho originário, isto é, decorrente da exploração do próprio patrimônio. As receitas de royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais e obrigatoriamente transferidas aos Estados-membros e municípios, por força do citado dispositivo constitucional. Frisou a impossibilidade de confusão conceitual em relação às classificações da receita quanto ao vínculo que a origina, receitas derivadas e originárias, e quanto à fonte de receita, receitas próprias e transferidas. Afastou, dessa forma, a reivindicação dos royalties como receitas originárias dos Estados-membros e municípios. No ponto, observou que a ementa do precedente invocado pelo requerente, MS 24312, contém imprecisão técnica que dá margem à atribuição de titularidade das receitas dos royalties aos referidos entes federativos. O ministro Edson Fachin esclareceu ainda que as considerações desenvolvidas pelo requerente, tendentes a convencer que os royalties marítimos do petróleo somente são devidos aos Estados-membros e municípios confrontantes, que são os litorâneos, não guarda perfeita similitude fático-normativa ao pleito de excluir o dever de repasse aos municípios não produtores, isto é, não confrontantes, pois o adjetivo produtor somente é aplicável aos royalties terrestres. A eventual procedência da argumentação de que a norma do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição preconiza rateio federativo diferenciado à luz de razões territoriais, o que não é objeto da ADI em questão, será devidamente avaliada nas ADIs 4917, 4918, 4920 e 5038. Isso, no entanto, não leva a infirmar a obrigatoriedade da transferência de receitas não tributárias do Estado-membro às municipalidades. A incidência de royalties, a arrecadação da receita pública, é temática substancialmente diversa da respectiva partilha ou distribuição, rateio federativo das verbas públicas. Por fim, o relator repeliu a alegação de ofensa ao Pacto Federativo, em razão de lei federal determinar o repasse de receitas originárias dos Estados-membros a outros entes federativos. Asseverou que a natureza jurídica da Lei de Rateio Federativo das Receitas dos Royalties, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, possui natureza federal e ordinária. Relembrou que, na linha da jurisprudência da Corte, não há hierarquia entre leis ordinárias e complementares, as quais se diferenciam apenas pelo quórum da aprovação. Além disso, quanto ao caráter de nacionalidade da norma extraída do referido dispositivo constitucional, o STF já se pronunciou no sentido de que há uma equivalência da territorialidade com o alcance do preceito legal, de modo que se trata de norma federal, a qual ostenta abrangência nacional. De igual modo, a titularidade da União sobre os recursos minerais e as receitas decorrentes da exploração econômica desses bens públicos indicam o caráter federal da respectiva norma, à luz do critério da predominância do interesse. Citou no ponto a orientação firmada no julgamento da ADI 4606. Vencido o ministro Marco Aurélio, que julgou o pedido procedente por entender que a lei federal não poderia definir a distribuição do resultado da exploração de petróleo aos municípios, tendo em vista a autonomia normativa dos entes membros. Esse foi o julgamento da ADI 4846 do Espírito Santo, relator ministro Edson Fachin, julgamento ocorrido em 9 de outubro de 2019. Em outras palavras, discutiu-se aqui a participação dos estados e municípios nos resultados da exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais não renováveis. A Constituição afirma, em seu artigo 20, que esses recursos são bens da União. Portanto, as receitas advindas dessa exploração é, sem dúvida, receita originária da União. E atenção, porque esse foi o principal ponto definido pelo Supremo nessa decisão, qual seja,
petróleo, gás natural e outros recursos minerais não renováveis são bens da União e, por consequência, as verbas decorrentes de sua exploração são receitas originárias da União. Contudo, a própria Constituição prevê já de antemão que os estados e os municípios têm direito a receber uma parcela dessas receitas. Entende-se que a vontade do Constituinte era justamente promover um equilíbrio federativo no rateio dessas verbas. Ainda assim, o Estado do Espírito Santo afirma que essa verba seria de titularidade do Estado, que a União apenas explora e repassa a parte que supostamente caberia ao Estado, porque seria de sua propriedade, até porque estaria em seu território a produção. Entende que a União seria como um intermediário, que explora e repassa a quem de direito. Como vimos, o Supremo rechaçou de plano esse entendimento. O Estado do Espírito Santo entendeu também que o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição não prevê apenas o repasse da parcela da remuneração da exploração, mas prevê também uma indenização, que no texto constitucional diz, abre aspas, uma compensação financeira por essa exploração, fecha aspas. Isso porque, realmente, em geral, a exploração acarreta danos ou modificações ambientais, prejuízos no cotidiano das pessoas, etc. Aí, também por isso, entende que somente o Estado poderia decidir como empregar esse dinheiro, sob pena de violação ao Pacto Federativo. A Lei 7.990, contra a qual se arguiu a inconstitucionalidade, determina que os estados devem transferir aos municípios 25% da parcela de compensação financeira. Ou seja, 100% seria patrimônio da União, bem da União, que repassa parte de compensação aos estados e os estados têm a obrigação dessa parcela que lhe cabe transferir 25% aos municípios. O Supremo entendeu que essa disposição também não fere o Pacto Federativo, ao contrário, preserva o Pacto Federativo. Poderia, por lei, inclusive, destinar diretamente recurso ao município, mas, para dar maior efetividade à gestão da administração, transfere a verba ao Estado, que, por sua vez, transfere parte aos seus municípios, até porque o arranjo de nosso federalismo é assim verticalizado. Então, por fim, a conclusão é de que 1. Petróleo, gás natural e outros recursos minerais não renováveis são bens da União. 2. A verba decorrente da exploração desses recursos é receita originária da União, não são de titularidade dos estados e municípios. 3. Lei federal que dá destinação dos royalties a estados e prevê transferência a municípios não fere o Pacto Federativo. Direito processual civil, repercussão geral, ação civil pública, legitimidade do Ministério Público e FGTS. O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Com essa tese de repercussão geral, tema 850, o plenário negou o provimento a recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal. Na origem, o Parquet Federal ajuizou ação civil pública que visa o tratamento unificado ou a unificação das contas vinculadas do FGTS pertencentes a empregado que possui mais de um vínculo laboral. Ao prover parcialmente embargos infringentes, o Tribunal Aquo aduziu estar caracterizado direito individual homogêneo com forte conotação social. E esse foi o julgamento do recurso extraordinário 643978 de Sergipe, relator ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 9 de outubro. Em outras palavras, o Ministério Público ajuizou ação civil pública requerendo que o Judiciário determine a Caixa Econômica Federal que mantenha conta única de FGTS por pessoa, ainda que o trabalhador possua diversos vínculos empregatícios. A Caixa Econômica Federal recorreu por entender que não cabe ação civil pública para discutir assuntos relativos à FGTS, por proibição expressa da Lei 7.347, de 85,
a Lei da Ação Civil Pública, e eis o texto do parágrafo único do artigo 1º. Abre aspas. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Fecha aspas. Contudo, tanto o TRF da 5ª Região, Tribunal ACO, quanto o Supremo Tribunal Federal entenderam que esse dispositivo da Lei 7343, nesse trecho que cita FGTS, é incompatível com a Constituição. Isso porque o artigo 129, inciso 3º da Constituição, afirma que é atribuição do Ministério Público promover ação civil pública para a proteção do patrimônio social. E, no entendimento do Supremo, questões sobre FGTS são direitos sociais, compõem o patrimônio público e social. Por isso, fixou a seguinte tese: o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Direito Penal, primeira turma. Legislação Penal Especial, lavagem de dinheiro e exaurimento da infração antecedente. A primeira turma recebeu denúncia oferecida contra deputado federal pela suposta prática de crime de corrupção e a rejeitou quanto ao delito de lavagem de dinheiro. Caso, o inquérito foi instaurado para apurar o cometimento por parlamentar federal e seu assessor dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ante a apreensão de vultosa quantia em espécie, na posse do último, quando tentava embarcar em avião, utilizando passagens custeadas pelo primeiro. A Procuradora-Geral da República apresentou denúncia em desfavor do deputado, imputando-lhe o cometimento dos delitos tipificados nos artigos 317, parágrafo 1º, corrupção passiva com causa de aumento em razão de infringir dever funcional, do Código Penal, e, primeiro, inciso 5º, lavagem de dinheiro proveniente de crime contra a administração pública, da Lei 9.613 de 98, com redação anterior à Lei 12.683 de 2012, na forma do 69, concurso material, do Código Penal. Segundo a denúncia, o parlamentar, na condição de líder de partido, teria recebido, por intermédio de assessor, vantagem indevida visando obter apoio para manter determinada pessoa na presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A denúncia assevera ter o parlamentar deixado de praticar ato de ofício, consistente na fiscalização das atividades do Poder Executivo e da administração pública indireta, infringindo deveres funcionais atinentes ao mandato de deputado federal. Além disso, o investigado, com a finalidade de ocultar a natureza, a origem, a disposição e a propriedade da quantia ilícita recebida, teria ordenado que o assessor movimentasse o dinheiro, camuflando as notas pelo corpo, sob as vestes, nos bolsos do paletó, junto à cintura e dentro das meias, de modo a dissimular a natureza, a origem e a propriedade dos valores, caso fosse surpreendido o que veio a acontecer. A turma, inicialmente, afastou as preliminares suscitadas. No mérito, quanto ao delito previsto no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, reputou que a denúncia atendeu às exigências versadas no artigo 41 do CPP, conter descrição do cometimento em tese de fato criminoso e das circunstâncias, estando individualizada a conduta imputada ao acusado. Afirmou haver indícios de participação do denunciado no suposto fornecimento de sustentação política com a finalidade de obter vantagens ilícitas oriundas da aquisição de bens e serviços no âmbito da mencionada sociedade de economia mista. Ficou demonstrada nos autos a intensa troca de mensagens e de ligações efetuadas entre o assessor do deputado e o beneficiário que se pretendia se manter na presidência da mencionada companhia no dia da apreensão do numerário. Ressaltou que cumpre viabilizar, sob o crivo do contraditório, a instrução processual, para que o tema de fundo da imputação
atinente à omissão de ato de ofício com vistas à obtenção de vantagem ilícita, seja analisado. No que se refere ao delito de lavagem de dinheiro, no entanto, não vislumbrou narrativa fática a ensejar a configuração típica da infração, surgindo relevante o articulado pela defesa acerca da ausência de justa causa. Esclareceu que o crime de branqueamento de capitais corresponde à conduta delituosa adicional, a qual se caracteriza mediante nova ação dolosa, distinta daquela que é própria do exaurimento da infração antecedente. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República limitou-se a expor, a título de conduta reveladora de lavagem de dinheiro, a obtenção da vantagem indevida proveniente do delito de corrupção passiva. Asseverou que o ato de receber valores ilícitos integra o tipo previsto no artigo 317 do Código Penal, de modo que a conduta de esconder as notas pelo corpo, sob as vestes, nos bolsos do paletó, junto à cintura e dentro das meias, não se reveste da indispensável autonomia em relação ao crime antecedente, não se ajustando à infração versada no artigo 1º, inciso 5º da Lei 9.613 de 98. Também se mostram atípicas as condutas apontadas como configuradoras do delito de lavagem de dinheiro na modalidade de dissimulação da origem de valores, visto que ausente ato voltado ao ciclo de branqueamento. A falta de justificativa a respeito da origem da quantia ou a apresentação de motivação inverossímil estão inseridas no direito do investigado de não produzir prova contra si, sem implicar qualquer modificação na aparência de ilicitude do dinheiro. Esse foi o inquérito 3515 de São Paulo, relator ministro Marco Aurélio, julgado em 8 de outubro de 2019. Direito Constitucional. Primeira turma. Competência. Prerrogativa de função. Natureza do crime e justiça comum. A primeira turma negou provimento a agravo regimental em inquérito em que se apura a prática do crime de corrupção passiva e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de primeira instância. No caso, o agravante pretendia a remessa dos autos à Justiça Federal em razão de um dos investigados ocupar atualmente o cargo de deputado federal. A turma destacou inicialmente não haver bem da União envolvida na causa. O fato de o agente ocupar cargo público não gera por si só a competência da Justiça Federal. Esta é definida pela prática delitiva. O ministro Marco Aurélio, relator, asseverou que declinou da competência à Justiça comum, tendo em conta que os delitos imputados, apesar de supostamente cometidos quando o referido investigado ocupava o cargo de senador da República, não estão relacionados a esse cargo. Portanto, o julgamento da causa não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Ressaltou no ponto a orientação fixada pela Corte em questão de ordem na AP 937, no sentido de que a prerrogativa de foro pressupõe a prática do ato criminoso no exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. E esse foi o julgamento do inquérito 4624, relator ministro Marco Aurélio, julgado em 8 de outubro de 2019. Bem, ficamos por aqui com mais um informativo, mais uma semana à frente de estudos. Tenho feito isso de narrar o informativo e logo após fazer um resumo, às vezes um comentário, às vezes só uma nota, o que for possível fazer. Dou preferência, é claro, às decisões proferidas em plenário. Quando possível, quando interessante, faço também das turmas, mas algumas vezes, por não achar a decisão tão relevante ao nosso estudo, ou porque muitas vezes o informativo é bastante autoexplicativo, não necessita tanto mais explicação, não é? Então, é isso. Tento a cada semana melhorar. Sou eu que faço tudo sozinha, narro, resumo, estudos informativos, depois edito, e editar dá um trabalhão grande. E essa semana a grande novidade é que vou começar a fazer os informativos STJ. Também em construção, também em fase embrionária. É só uma forma do velho tamo junto. Então é isso.
Boa semana e bons estudos. Valeu, pessoal! How to dance? Who's gonna show you how to fly? When you get tired of the crap, baby, move over here and maybe buy some of mine.